Olá, meu nome é Douglas e eu vou apresentar o projeto de estudo de transição de fase em sistema de campo escalar em 2 mais 1 dimensões. E antes de começar, eu gostaria de agradecer ao CNPq o apoio financeiro. Em teoria quântica de campos de 3 mais 1 dimensões, é possível ter teorias renormalizáveis até a ordem quártica de massa. Porém, em 2 mais 1 dimensões, é possível ter teoria renormalizável até a ordem sextica de massa. Além disso, aumenta as possibilidades dos parâmetros do modelo. Considerando o modelo descrito pela densidade lagrangiana 1, que obedece à simetria Z2, onde μ varia de 0 a 2, lambda e g são constantes de acoplamento e m ao quadrado é o termo de massa associado ao termo quadrático do campo. Além disso, a gente define o potencial escalar do sistema dado pela expressão 2 e precisa que ele seja modelador de uma situação real e estável. Para isso, a gente utiliza a condição 3, que delimita que o potencial seja inferiormente limitado, o que implica que a constante de acoplamento G é estritamente positiva, e a gente observa os pontos críticos de potencial. Além disso, observa que a constante lambda tem a liberdade de ser positiva ou negativa, influenciando diretamente nos pontos críticos de potencial. Na figura 1A, a gente tem o potencial com mínimo em 0, na figura 1B, a gente tem o potencial com 3 mínimos e 2 máximos, dado pelas expressões 4 e 5, onde a gente utilizou as condições 6 para obter esses pontos. Portanto, com o potencial estável e limitado inferiormente, a gente pode definir as correções do potencial à temperatura finita, pois nossos objetos de estudo é justamente a temperatura. Para isso, a gente define o potencial efetivo, dado pela expressão 7, que é a soma das correções da energia zero mais a correção da energia finita. Resolvendo essas integrais, a primeira sendo dada por uma soma geral dada na referência 2, e a segunda para uma teoria perturbativa em torno das constantes de acoplamento e integrando por todo o espaço, obtendo o potencial efetivo 13. Com isso, a gente pode falar sobre as transições de fase. Transições de fase possibilitam o estudo de sistemas termodinâmicos em diferentes estados físicos, como por exemplo na transição de fase à água, onde a gente reduz a temperatura e provoca uma redução de simetria. E essa conexão entre a quebra de simetria e a transição de fase é feita a partir do desenvolvimento a partir do formalismo desenvolvido por Gibbons e Landau, baseado em parâmetros de ordem. Nesse trabalho, o nosso caso é uma transição de fase de primeira ordem, pois a energia livre é representada por um poço de potencial com 3 mínimos, que, ao obter o estado de mínima energia, só é válido para temperaturas menores da crítica. Para verificar este caso, a gente calcula a correção de massa do potencial efetivo, que é dado pela expressão 14. E ao observar o gráfico, a gente vê que, de fato, para temperaturas menores que a crítica, o potencial tem uma simetria quebrada, para maiores que a crítica, o potencial tem uma simetria restaurada. Porém, pela figura 2, surgiu divergências no modelo que não era esperado. Quando o t vai para zero, diverge no termo logaritmo. Além disso, não foi possível encontrar uma temperatura crítica, ou seja, quando o termo de massa vai para zero. E esse é um problema conhecido em teoria de campos em temperatura finita em 2 mais dimensões, como divergência no infravermelho, onde a gente não pode mais aplicar solução via teoria perturbativa. Então, nosso próximo passo do projeto é ir além da teoria perturbativa e realizar um estudo de transição de fase nesse modelo. Como, por exemplo, no artigo 3, onde a gente realiza uma solução implícita para a massa efetiva dada pela equação 15. Porém, mesmo assim, não foi possível encontrar a temperatura crítica do sistema. Algumas ideias sobre como aplicam esse modelo: extensões de modelo padrão, transições de fases cosmológicas, ferromagnetismo, supercondutividade e hélio superfluido. Essas foram a referência utilizada nesse projeto.